para um dia você ser aprovado, para você receber a sua bênção. E Moisés, quando está no deserto, chega uma época que o povo começa a reclamar. E o povo fala: Moisés, você tirou nós do Egito para morrer de fome no deserto? Você tirou nós do Egito para morrer aqui nesse deserto, Moisés? E o povo começou a murmurar, o povo começou a criticar. E agora Moisés clama ao Senhor. E é quando o maná desce do céu, que aquele povo come e tem gosto de bolo doce. E eles dizem maná, porque diziam um com o outro: o que é isso? E pode receber na sua vida o maná do Espírito Santo de Deus. Deus vai mandar um maná sobre você. Às vezes você está no deserto, está por fora do que está acontecendo, mas pode ter certeza de uma coisa: que Deus está no controle de tudo. E chega um tempo, amados, que Deus fala com Josué. E quando Deus fala com Josué, Deus fala assim: ó Josué, Jericó é seu. Jericó é a sua terra, a terra do seu povo, dos seus soldados. Toma Jericó. E ninguém saía e ninguém entrava. Estavam cercados por muros e muralhas. E eu quero falar algumas coisas para você. Como nós fazemos para conseguir derrubar essas muralhas? Como nós fazemos para conseguir fazer que essas muralhas caiam abaixo e você conquiste o que você tanto quer? Conquiste o que você tanto almeja, o seu sonho, ou o que Deus prometeu na sua vida. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir. Porque o crente, quando não ouve a palavra do Senhor, ele não consegue caminhar para frente. Porque antes do crente fazer qualquer coisa, ele tem que parar e ouvir Deus falar com você. Porque Josué ouviu Deus falar com ele, pastor Robson. Ele parou, ouviu Deus, e Deus estava falando com Josué. E é interessante que você ouça, não toma decisões precipitadas, porque está demorando de chegar à sua vitória. Ouça a voz de Deus falando com a igreja. Está no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a segunda coisa é você obedecer, irmãos. É interessante que se você não ouvir, se você ouvir e não obedecer, não adianta. Porque Deus fala para Josué assim: Josué, você vai conquistar a terra, porém você vai rodear 7 vezes a terra antes de tocar as buzinas. Ele não só ouve, ele também obedece. Porque talvez Josué podia indagar Deus dizendo: mas por que Deus tem que dar 7 voltas? Eu não posso dar apenas 2, 3? Mas ele não indagou. Ele apenas ouviu e obedeceu à voz do Senhor. E quantos crentes hoje em dia não têm mais ouvido a voz do Senhor? Já não tem mais obedecido ao Senhor. Tem feito o que Ele quer. E é por isso que tudo está errado na vida dele. É por isso que a vitória não chega. É por isso que ele não recebe a bênção, porque ele não ouve, porque ele não obedece. Mas eu creio que aqui nessa noite temos ouvintes da palavra do Senhor, temos obedientes da palavra do Senhor, porque está escrito no livro de Mateus: todo aquele que ouve a minha palavra e o pratica, semelhar-o-ei como um homem prudente, que edificou sua casa na rocha, e passou fortes ventos e tempestade, e aquela casa permaneceu de pé. Porém, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a praticam, são semelhantes como um homem sensato que edificou sua casa na areia, e os mesmos ventos, a mesma tempestade passou sobre aquela casa, e ela veio cair, e grande foi a sua ruína. Porque não tinha ouvido a voz do Senhor, porque não tinha obedecido a voz do Senhor. E a escolha é minha, a escolha é sua, crente. Ouvir, obedecer a voz de Deus. E a terceira coisa que nós temos que fazer para alcançar a vitória é esperar. Porque quando você faz as coisas depressa, querido, infelizmente as coisas começam a dar errado na sua vida. Quando você começa a fazer as coisas do seu jeito e deixa Deus pro lado, as coisas começam a dar errado. Pode olhar o patriarca Abraão.
Abraão que iria dar o filho da promessa, Abraão estava com 75 anos de idade. E só com 100 anos, Deus cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. 25 anos depois, a promessa na vida de Abraão se cumpriu. Porém, entre esses 25 anos, Abraão tentou dar um jeitinho. Porque Deus tinha falado que Abraão e Sara iriam ter um filho. Mas Abraão estava em uma idade avançada. Sara também estava em uma idade avançada. E passa um tempo, Abraão começa a olhar para ele, Sara começa a olhar para ela e vê que o tempo vai se passando, que eles continuam envelhecendo e que a promessa de Deus não se cumpriu. E Sara resolve dar um jeitinho. Sara resolve dar um jeitinho dela. Ela fala: olha, Abraão, eu já estou ficando velha, você também já está ficando velho demais. Vamos fazer o seguinte: pega Agar, pega a nossa empregada, deita-se com ela, tem um filho com ela, e nós vamos considerar como filho da promessa. Mas Deus não falou que Abraão ia ter um filho com Agar. Deus prometeu a Abraão que ia ter um filho com Sara. E é esse jeitinho que Abraão tentou dar que fez Deus ficar 13 anos com silêncio com Abraão.